Palavra de Deus, livro de Jó, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 12. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde vem? Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Queridos, aqui é uma palavra interessante para a nossa reflexão. Primeiro aqui o que nós vemos é que Satanás ele busca imitar a Deus em tudo. E nós sabemos qual é a origem de Satanás. Ele era um querubim ungido, não é? De Deus, ali, do reino de Deus, do reino celestial, responsável pelo louvor, pela adoração, responsável por aquilo que tinha de mais importante no reino de Deus, que era o louvor a Deus, que era a glória a Deus. No entanto, ele não se satisfez por ser o sinete da perfeição, por ser, vamos dizer assim, o top das galáxias, porque não havia mais anjo, mais bonito, mais que tivesse mais poder na condição de anjo do que ele, e ele pleiteou o trono de Deus. Ele já era o top, ele já era, vamos dizer assim, a cereja do bolo, em termos de anjo, né? Na condição de querubim ungido da guarda real de Deus, mas não se satisfez. Um dia, no coração dele foi posto o orgulho, a cobiça, e ele cooptou um terço dos anjos celestiais e pleiteou o trono de Deus. Quis ser igual a Deus, quis tomar a glória de Deus. E aí foi quando ele foi expulso dos céus, não é? E daí em diante ele quis imitar a Deus em tudo. E aqui, só que no sentido contrário, né? Aqui ele diz assim, quando ele se apresenta na presença de Deus, junto com os filhos de Deus, não é? Ele não vai à presença de Deus para glorificar a Deus, como faz os seus filhos. Ele vai à presença de Deus para acusar os seus filhos, não é? Porque Jesus falou bem claro que ele veio para matar, roubar e destruir, não é? Então ele imita a Deus no sentido adverso a Deus, no sentido contrário. Por isso que ele é Satanás, ele é inimigo de Deus. E aqui ele se apresenta, e aqui Deus pergunta para ele: de onde vens? Não é? De onde vens? De onde vens? Não é? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. A palavra de Deus diz lá no versículo 9 do capítulo 16 do segundo livro de Crônicas, que Deus, os olhos de Deus percorrem toda a terra para se fazer forte, para com aquele cujo coração é integralmente dele. Não é? Então Deus, os olhos de Deus percorrem toda a terra para se fazer forte, ou seja, para defender aquele cujo coração é integralmente dele. Satanás também rodeia a terra. Da mesma forma que os olhos do Senhor percorrem toda a terra,
os olhos de Satanás, e ele próprio também rodeia toda a terra, passeando por ela para fazer o quê? Para acusar, para matar, para roubar, para destruir aquilo que é de Deus, aquilo que Deus deu ao ser humano. A primeira coisa que ele quis fazer e fez foi tirar a autoridade que Deus tinha dado ao ser humano aqui na terra. Depois que ele caiu, Deus fez algo semelhante a ele aqui na terra, que foi o ser humano. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e o colocou no jardim do Éden, jardim das delícias. Não faltava mais nada para o ser humano. Jardim das delícias, ele era plenamente satisfeito. Então, Deus colocou o homem ali, versículo 26 do primeiro capítulo de Gênesis, diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden, para que ele dominasse toda a terra. Para que o homem dominasse toda a terra. O homem foi feito à sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus, para dominar toda a terra. Mas Satanás se imiscuiu, entrou no Éden e levou a sua origem, o seu princípio ao coração do homem, o orgulho. Satanás chegou em Eva e disse assim: foi isso que Deus disse? Não comerás de todos os frutos do jardim? E aí Eva disse: não, ele não disse isso, ele disse dessa forma. Aí ele vai e distorce, ele diz: é porque ele sabe que no dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Olha aí, o que ele quis ser no céu? Ele quis ser igual a Deus, ele quis tomar o lugar de Deus. Aí ele coloca esse mesmo desejo no coração de Eva. No dia que você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir e você vai ser igual a Deus. Você vai ter entendimento igual a Deus. Satanás sempre quis ser igual a Deus. E levou esse desejo para o coração do homem, ser igual a Deus. E ali o homem também caiu, na pessoa de Eva e na pessoa de Adão. Perderam o domínio que Deus deu ao homem sobre toda a terra. Satanás, então, depois que o homem desobedeceu a Deus, esse domínio foi dado a Satanás sobre toda a terra. É tanto que Jesus Cristo disse: ele é o príncipe deste mundo e ele não tem nada a ver comigo. Mas louvado seja Deus, que na consumação dos séculos, na plenitude dos tempos, o segundo Adão veio. Aquele que foi prometido lá em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, embora essa lhe ferisse o calcanhar, ele veio, o Senhor Jesus Cristo da glória, e pisou na cabeça de Satanás na cruz do Calvário, quando ali derramou o seu sangue e morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e retomou das mãos do diabo todo o poder que ele tinha usurpado do homem, não é? E a palavra de Deus diz que ele subiu aos céus e levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Meus queridos, hoje nós temos essa luta e essa guerra entre o reino dos céus, na pessoa de Deus, e o reino das trevas, na pessoa de Satanás. E esta guerra, esse confronto, ele só vai terminar no dia que o reino desse mundo passar às mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Até lá, nós estaremos em guerra. E nós precisamos saber que Satanás é um desafiador. Ele desafiou aqui a Deus. Ah, mas você deu tudo para Jó, né? Tira dele tudo que tu deste e tu vai ver se ele não blasfema de ti na tua face. E Deus aceita o desafio e diz: vai, não é? Você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele, né? A palavra de Deus diz que o próprio Deus dá testemunho de Jó como homem reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Uma pessoa dessa não precisava mais passar por provas, passar por lutas, apesar de que ele fazia tudo isso sem ter intimidade com Deus. Ele fazia tudo isso só de ouvir. Ele era, a terra de Uz, onde ele habitava, é uma terra dos Edomitas. Os Edomitas são os descendentes de Esaú, não é? Irmão de Jacó, não é? Que se tornou Israel, príncipe, porque deu valor à primogenitura. E Esaú rejeitou a primogenitura de Deus. Por isso, Esaú foi rejeitado, né? Esaú foi rejeitado, né?
Mas a palavra de Deus diz que Deus, por ser onisciente, onipotente, onipresente, já sabia dessa rejeição de Esaú pela primogenitura, pela sua herança, e ele preferiu, então, no ventre da mãe, já sabia do que iria acontecer e preferiu Jacó, apesar das suas trapaças, né? Mas Jacó foi aperfeiçoado no seu caráter e na sua personalidade por Deus ao longo de sua vida. Quanto a Esaú se tornou um homem pagão, um homem que não seguiu a Deus, né? Os edomitas eram pessoas que tinham outros deuses, né? E nessa terra, onde hoje, eu fiz uma pesquisa, essa terra de Uz, que era a mesma terra dos edomitas, descendentes de Esaú, hoje é por onde existe o estado da Jordânia, ali no sudoeste, sul de Israel, né? Do lado ali do rio Jordão. Então, era um ambiente hostil para este homem. Homem temente a Deus, homem íntegro e que se desvia do mal, mas vivia numa comunidade pagã. Os edomitas, eles serviam a outros deuses pagãos, deuses estranhos. E mesmo assim, Jó se tornou um homem íntegro, um homem justo, um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Num ambiente hostil. O ambiente não era propício para quem cria em Deus. Mas mesmo assim ele se tornou um príncipe da sua terra. Ele foi uma pessoa exatamente por temer a Deus, por ser íntegro, por ser reto e ser desviado do mal. Aquele homem, ele alcançou prosperidade, tanto na sua vida material quanto na sua vida espiritual. E chega um momento que Satanás tem inveja dele. E vai à presença de Deus e diz, ele só faz tudo isso porque você abençoou ele. Você colocou uma proteção ao redor dele. Ele se tornou intocável. Tira essa proteção e tu vai ver se ele não blasfema na tua cara, na tua face. E o Senhor diz, vai, mas preserva-lhe a vida. Não é? Aqui nós vemos esse princípio de orgulho. Não é? Satanás não se contenta, sempre quer mais, não é? Desafiando o próprio Deus, acusando os servos de Deus. Não é? E aqui o Senhor diz, vai. E por final, quando Jó perde aquilo que era material, no versículo 20 diz assim, então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostou-se em terra e o adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Né? Deu-lhe um tapa na cara de Satanás. Né? Satanás, aquele que cobiçou o trono de Deus. Aquele que já tinha tudo na condição de anjo, na condição de querubim. Mas um dia se orgulhou e cobiçou o próprio trono de Deus. Meus queridos, nós precisamos ser pessoas contentes com aquilo que Deus tem nos dado. A palavra de Deus diz na parábola dos talentos, que Deus deu talentos segundo a competência, segundo a capacidade de cada um. Para um Deus deu 5, para outro Deus deu 3, para outro Deus deu 1. Mas aquilo que Deus te deu é teu. Não cobice aquilo que é do outro. Pergunte a Deus qual é o teu dom, qual é o teu talento e procure desenvolvê-lo. Não cobice, não inveje o talento do teu irmão. Aquilo que Deus te deu é teu. Procure saber, tenha discernimento espiritual. Senhor, qual é o meu talento? Qual é a minha função na igreja? Qual é a minha função, qual é a minha missão nesse mundo? Senhor, me revela. E uma vez revelado, procure desenvolvê-lo. Não vá cobiçar aquilo que não é seu, que é dos outros, o talento do outro. Isso é um princípio maligno de Satanás. Cobiçar o que é dos outros. Desejar o que é dos outros. Né? Ter inveja. Né? Por isso que ele caiu.
Ele era o top das galáxias na condição de anjo, querumbi ungido da guarda real, a cereja do bolo. Não tinha ninguém mais bonito, mais perfeito do que ele. Mas ele quis pleitear o trono de Deus. Ah, meus queridos, sejamos simples, sejamos humildes. Eu lembro da palavra de João Batista, quando ele estava anunciando a palavra de Deus, pregando o batismo de arrependimento. Chegaram os soldados romanos para ele e perguntaram o que nós vamos fazer para ser salvos, o que nós devemos fazer. E ele disse: vocês não oprimam as pessoas e se contentem com o vosso soldo, com o vosso salário. Queridos, aquilo que Deus nos deu é nosso. Procuramos desenvolver, mas não vamos cobiçar aquilo que é dos outros. Vamos nos contentar com o dom que Deus nos deu. A palavra de Deus diz que nós devemos, o apóstolo Paulo falando em Coríntios, que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. Procurar com zelo, buscar com zelo. Mas não cobiçar o que é do outro. Aquilo que o outro tem é dele, louvado seja Deus. Para que eu vou cobiçar? Para que eu vou botar os olhos? Para que eu vou ter inveja? Se eu posso pedir também a Deus, além daquilo que Ele já me deu. Primeiramente eu devo cuidar daquilo que Deus já me deu. Desenvolver. E na condição que eu desenvolver aquilo que Deus já me deu, eu posso então, por diligência, buscar mais dons. Mas deixar aquilo que é dos outros em paz, irmãos. Não desejemos, não coloquemos os olhos naquilo que não é nosso. E sim, adoremos a Deus pelo que Ele é, com aquilo que Ele já nos deu. Esse aqui é um princípio maravilhoso que nós aprendemos neste momento aqui, nessa passagem do livro de Jó. E por Jó ter sido essa pessoa que não blasfemou de Deus, apesar de ter perdido tudo materialmente, apesar de ter perdido a sua saúde, apesar de ter perdido o companheirismo da sua esposa, a sua esposa só estava com ele de corpo presente, mas espiritualmente já não estava com ele naquela luta, blasfema contra Deus e morre, foi o que ela disse, sendo usada por Satanás. E Jó respondeu para ela: tu falas como uma louca, Deus nos deu os bens, Deus não tomaria? Não é? Se Deus nos deu, é dele, e ele tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos deu bem, ele também nos daria o mal? Um homem que não tinha intimidade com Deus falando isso. Porque nós lemos no final do livro de Jó, no versículo 42, o que ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que nós não precisemos passar por um teste desse para ter mais intimidade com Deus. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje o Senhor habita nos nossos corações. Então que nós possamos desenvolver os talentos que Deus já nos deu, os dons que Deus já nos deu, e dar glória para Ele. E se o Senhor quiser que nós passemos como Deus permitiu, que Jó passe por uma situação dessa, que nós passemos como Jó também, de cabeça erguida, não é? Porque a palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus. E no versículo 8 diz assim: mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós só podemos resistir ao diabo nos sujeitando a Deus. Por nós mesmos, nós não conseguimos resistir ao diabo. Mas quando nós sujeitamos a Deus, como fez Jó, o que Jó fez aqui? A palavra de Deus diz que Jó rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Ou seja, ele sujeitou-se a Deus. Aí ele pôde resistir ao diabo. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor fale conosco nesta mensagem, para que nós também possamos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. E assim ele fugirá de nós. E nós daremos glória e graças ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor.